Estamos começando hoje com o nosso On Topcast, a nossa primeira convidada. Não podia ser nada mais, nada menos que Thaís Mussi, que foi escolhida na capa de dezembro como a personalidade, né, do ano também, dentro da nossa revista, Personalidades que Brilharam em 2023. E com certeza ela não poderia ficar de fora, né, Thaís? Thaís, primeiramente, muito obrigado por essa participação, que isso deixa a gente muito orgulhoso, né? E a gente já vai direto ao assunto. Hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo, tá? É uma mescla de profissionalismo, vida social, entendeu? É um pouquinho de tudo, vocês vão adorar, vocês vão adorar. Thaís, primeiramente, a gente sabe que você é filha de um dos maiores ortopedistas do Brasil, renomado no mundo, e com certeza isso é uma soma e também, às vezes, até um pequeno obstáculo, porque as pessoas esperam muito pelo nome que seu pai tem, pelo know-how que ele criou, e com certeza isso acaba, né, traduzindo para você. Sim. Mas você, isso provou a cada dia que tirou de letra. Como que foi esse processo todo da Thaís chegar até onde ela chegou? Certo. Então, primeiro, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar conversando com vocês, ter tido o gentil convite para estar na capa de uma revista que eu gosto tanto, um casal que eu gosto tanto. Então, para mim é um prazer muito grande. Essa pergunta, Otávio, ela é bem interessante, porque eu falaria para você assim, aquela coisa bem, uma frase até meio chula, que é assim, o povo vê a pinga que a gente bebe e não vê o tombo que a gente cai. Sempre, né? Então, é mais ou menos assim. Eu te diria que hoje, no alto dos meus 44 anos, é mais tranquilo ter este peso, porque eu vejo como um peso bom. Sim. Mas, na minha juventude, quando eu estava no meu processo de formação, realmente isso era uma coisa assim que me atrelava, e eu até brinco assim, que é muito mais fácil eu provar que eu tenho valor tendo vindo, né, da minha ascendência, assim, tendo um pai como eu tenho, do que, por exemplo, se eu tivesse um pai, sei lá, que fosse um criminoso. Então, assim, daí eu provar que eu era lícita, que eu era... Ia ser mais difícil. Não linkava uma coisa com a outra, né? Ia ser mais difícil. Então, assim, eu costumo brincar que a situação do peso bom, ele existe, eleva a tua régua muito para cima, porque você não pode ser mais ou menos, Exatamente. você não pode ser meia Aumenta boca. a responsabilidade. Aumenta a responsabilidade, muito, né? Então, esperam muito. E aí, até às vezes, eu vou me aprofundar um pouco mais na tua pergunta, que muitas perguntam assim, mas por que você não quis ser ortopedista? Pois é, né? Pois é. Com tudo pronto, com tudo... E eu vou falar porque eu não gosto da ortopedia. Então, assim, casei com um ortopedista, mas não gosto da ortopedia. Então, por não gostar centro cirúrgico, eu gosto muito de conversar, de entender, de ficar com o paciente no consultório. Então, o meu perfil é muito clínico, eu não gosto mesmo do perfil cirúrgico. Sim. Por essa razão. Mas eu acho, de verdade, do fundo do coração, que se eu gostasse de ortopedia ia ser mais difícil. Eu acho que eu faço. Sério? Eu acho. Porque eu a acho que aí ia ter a comparação, pior, né? Exatamente. Então, sendo endócrino, sou médica, tenho o nome, o know-how. Tenho um nome, tenho que, mas... como eu falei assim, tenho um padrão a seguir, a manter. Mas tu começou o teu negócio. Mas exatamente, o fato da endócrino, e assim, aqui, quando eu também vim, eram 2, 3 endócrinos só que tinham na cidade, não é uma especialidade muito comum. Então, eu acho que isso acabou facilitando. Mas, ter ido para São Paulo, ter feito a formação em São Paulo, Santa Casa, Sírio-Libanês, e lá eu não era filha do Dr. Mussi, eu entrei pela minha capacidade, pela minha competência, vamos colocar assim. Exato. Isso me deu essa calçada que eu precisava para voltar com o background que eu precisava. Eu acho que se eu tivesse voltado meio solta, assim, ou sempre aquela coisa assim, sabe, ficando por aqui, eu sempre ia ficar com aquela pulga atrás da orelha. Mas sem a busca, né? Sem o a mais, exatamente. Na verdade. Então, ter ido para São Paulo, eu morei 13 anos, 14 anos em São Paulo. Então, ter ficado esse tempo fora, e lá, sim, o anonimato de São Paulo me fez sedimentar que, sim, eu estava numa residência de renome, eu estava num lugar de renome, lá o que eu consegui por mim. As suas próprias exatamente. conquistas. Isso me deu essa segurança de voltar. Beleza, agora eu posso voltar, que eu adoro aqui, e não trocaria. Fazer o meu, exatamente, fazer o meu sem ficar com esse estigma da comparação. Então foi toda uma trajetória, e eu fico muito feliz pelas coisas como aconteceram, porque eu acho que se tivesse sido diferente, talvez eu não teria essa
segurança colheita, que eu né? tenho hoje. E nem a colheita que tu tem, porque Sim. realmente hoje, se você fala Thaís Mussi, é difícil quem não conheça e sempre com bons Referência, boa uma referência, exatamente. referência absoluta. Amém, né? Amém, que Não, continue isso é Eu sou bacana. suspeita, porque Essa eu essa adoro. história é muito bacana as pessoas saberem, porque assim, as pessoas veem a Thaís Mussi, né? Uhum. Vem todo dia, a Thaís Mussi, mas também é legal contar esse início, esse começo, Claro. essa aventura, Uhum. né, essa Até transformação que você teve, até pelo fato de você estar dentro dos hospitais mais modernos hoje do mundo, Sim. sírio-libanês. Então, veja bem, não é para qualquer um, né? Não é, isso aí não é para qualquer um. É tipo, você tem que saber aonde você está, no momento, na hora exata, para aproveitar a oportunidade. Como você falou, você era mais uma no meio, Sim. entendeu? Então, isso é muito bacana. E assim, Otávio, eu já também consegui separar isso de falar assim, nossa, estava no Sírio e tal. Não é um se achar porque estava no Sírio, Sim. mas é valorizar o que eu É uma fiz. soma, né? É valorizar o que eu fiz. Então, assim, sim, eu estava lá, sim, eu estudei, sim, me convidaram. Então, eu não tô jogando confete e entrando Não. embaixo. É uma situação que Mas é o que aconteceu. aconteceu, exatamente. É a Exatamente. realidade dos fatos, né? Exato, não é uma coisa assim que eu vou ignorar. Eu acho que qualquer outra pessoa no meu lugar teria Sim. orgulho, como de fato eu tenho orgulho de É, tudo com como certeza. aconteceu, de tudo como passou, né? A situação toda. Ah, eu estaria morando em São Paulo até hoje? Não Não sei te sei. dizer, sabe? Muito do voltar para Pato Branco se deveu ao Fábio mesmo. Sim. Fábio que, apesar de ser de São Paulo, minha sogra mora atrás do Sírio, assim, é mais São Paulo Pertinho. impossível, ali assim, bem Avenida Paulista. Ele não queria o agito de São Paulo. Eu gosto. Porque é realmente Mas agitado. o Fábio já não gostava sendo de lá. Então, voltar para cá, a gente está aqui agora em março, vai completar 10 anos que a gente voltou. Nossa. É uma vida Tudo já. isso 10 já. anos já que a gente voltou. Então, é bastante tempo, né? Mas que bom, hoje você é uma pessoa sólida, com um nome sólido, como eu falei, né? Se a gente comenta Thaís Mussi, todo mundo já sabe quem é, já sabe qual é, no que você atua, é referência. Mas a gente também quer saber um pouco do pessoal, a Thaís mãe, a Thaís esposa, a Thaís na cozinha. Sim! Como vai? Ótimas perguntas. Então, assim, a Thaís mãe era algo que eu achava que nem ia acontecer. Jura? Porque foi muito difícil. Acho que agora eu consigo, o Matheus está com 5 anos, eu consigo falar disso e não chorar. Sim. Mas foi sempre uma coisa que me emociona demais, porque eu casei relativamente tarde, assim, eu casei com 34 anos, assim, não é o habitual, né? Sim, Mas tá no padrão. tá dentro do padrão. É o padrão da mulher moderna hoje. Exato. Se E encaixou até já. então era assim, eu não sei se eu quero ter filho, era uma coisa que eu tava deixando meio em stand-by. Mas 34 anos, casamos, viemos pra cá. Então ficou aquele hiato ali, assim, puxa, acho que ia ser bacana, né? Uma continuidade. Só que eu tenho endometriose, eu operei. Aí eu operei pela segunda vez e realmente o diagnóstico de infertilidade veio e a gente não estava conseguindo engravidar. E foi, e vai passando o tempo, e 36, Sim. e 37, E a gente 38, começa a se cobrar, né? e nada. E aí a gente foi realmente para procedimentos mesmo, para, né, vias científicas, Sim. de tentar mesmo conseguir engravidar e fertilização, e não veio. E na última, assim, eu falei, ai, Fábio, eu não aguento mais, assim, Cansei. emocionalmente, sabe? Já tava cansada. Porque é todo um processo, né? Uma É um enxurrada de processo hormônio. Então, quando vem uma paciente que senta aqui e começa assim, eu engordei 8 quilos no processo de fertilização, eu falo, eu sei exatamente o que é isso. Isso também é bom, né? Porque né? te dá um Porque know-how assim, até você cria uma empatia natural, né, com a história. sabe lidar. Aí acabou que a segunda fertilização, né, veio negativo, beta negativo. Eu falei, Fábio, acho que eu cansei, eu não quero mais. Vamos pensar isso em outro momento da vida. Talvez a gente não nasceu para ser pai e mãe nessa vida e bola para frente. Para resumir a história, aquele clichê do clichê, no mês seguinte, estava grávida. Gente, é então, surreal isso, né? Você vê, tentamos de todas as formas, e fertilização e tudo mais, e não veio. E aí, engravidei naturalmente, com Deus 40 mandou. anos. Uma gestação tranquila, graças a Deus não teve nenhum problema. Foi Deus tudo nasceu, foi tudo bem. Não conseguimos ter mais um, mas eu já sou muito feliz por ter o Matheus. Eu acho que exatamente, Deus sabe o que faz. Então, esse lado mãe, eu posso te falar assim, que graças a Deus eu consegui ser mãe. E vou te falar mais, eu só consigo desempenhar esses papéis porque eu tenho uma rede de apoio maravilhosa. Eu ia te perguntar agora. Infelizmente, eu sei que tem muita gente que não consegue. E Sim, assim, que é puxado, exatamente. Né, então, a gente sabe. é congresso, é workshop, é atualização, é isso, é aquilo. Eu não conseguiria fazer tudo que eu faço
se eu não tivesse a minha mãe, se eu não tivesse Realmente. as minhas funcionárias, se eu não tivesse toda essa rede de apoio que eu tenho, que assim, que é incrível, maravilhosa e me permite isso. Mas eu né? sempre falo uma coisa, que é muito melhor a qualidade de tempo do que a quantidade de tempo. Sem dúvida. E geralmente pessoas, né, assim, que, por exemplo, no teu ramo, né, que trabalha muito, tem muitas coisas para cumprir e tal, realmente Conciliar rotina, a rotina, conciliar a né? rotina Justo. com mãe, esposa, empresária, não é fácil. Mas ela é boa na E- cozinha, viu? Eu já vi então. algumas coisinhas dela. Eu brinco que eu falo assim, eu era péssima, agora eu sou ruim. Então, eu estou Não, acho que evoluindo não. na cozinha. Não, eu estou toda evoluindo. mulher aprende. A Laura sabia fazer miojo e ovo. E só. Hoje ela é uma cozinheira. Então, ela assistiu o marido fazendo um pouquinho. Eu aprendi então, com meu aí marido, facilita. mas Não, enfim. lá em casa o Fábio não é da Não cozinha foi, não também. domina Não. as panelas. Então, e eu acho isso um ato de amor. Eu acho lindo quem Ai, cozinha. viu? Eu também, sabia? Eu acho. O meu tem aquele livro, né, das 5 linguagens do amor. Aham. O meu mostrar Aham. é na atitude ali, na cozinha. Eu não sou a pessoa mais carinhosa, né? Eu aprendi a entender qual que é Mas o agrado a dela, minha sabia? linguagem, ela Sabia? é essa, sabe? Na cozinha, um chimarrão no final da tarde, sabe? Uhum. Aquele momento bacana, qualidade. Sim, qualidade. E com os filhos a mesma coisa, porque a gente também tem uma rotina puxada, corrida. Exatamente. Às vezes à noite, né? Que geralmente Uhum. as crianças estão em casa. Mas eu falo, é qualidade, não quantidade. Então a gente supre. Quando tá junto, tá junto. Quando não tá, enfim, a gente tem o suporte para nos ajudar. Exatamente. Eu penso muito assim, hoje, para mim, um luxo é eu conseguir, assim, ter um tempo livre, cozinhar alguma coisa para o Matheus, para ele falar assim, Aham. eu quero aquele bolo que você faz. Da eu mamãe. quero, exatamente. Hoje não tem nada ainda, porque é isso, eu era péssima, sou ruim, estou evoluindo, Tá vou ficar melhor. aprendendo. Daqui a pouco vai ter um prato que o Matheus fale, mamãe, faça isso Esse para é o mim. teu prato. Exatamente, por enquanto ainda não temos, mas Sim. em breve teremos. Então, Sim. é toda uma evolução, né? E não tem como, a gente sempre falha em algum campo. Não tem como, sabe? A gente Tá se cobra, cansada, mas você não tá dentro do teu melhor. No consultório, a gente se cobra muito. Eu acho que teve todo. O Otávio me conhece desde pequena, né? Sim. Mas assim, não sei se você vai lembrar, mas eu era bem mais gordinha. Então, assim, eu era cheinha mesmo. Eu tinha 20 quilos a mais. E pra você Sério? ser endócrino e você É. olhar pra isso, Laura, eu vou te falar assim que foi. Era quase É. assim, meu Deus, se descobrirem que eu já estive acima do peso. Até eu perceber que Eu era acredito. justamente isso que me aproximava. Sim, A porque hora- na verdade porque foi um Você é a resultado melhor teu, referência para isso, né? né? Mas pra mim era quase assim, o tal da síndrome da impostora, Aham. sabe? Meu Deus, Tipo, se não mereço descobrir, estar ali. não mereço estar aqui. Se alguém descobrir, o que vai falar? Mas ela tinha 20... Sim, tinha 20 quilos a mais. E no processo de fertilização, ganhei peso também, fazendo as mesmas coisas, comendo a mesma coisa, fazendo atividade física. Então, assim, É que é muito inerente, hormonal, né? situações da vida. Uhum. Mas, assim, essa coisa do... Sim, eu passo pela mesma coisa, eu sofro igual você, eu tenho as mesmas dificuldades. Só que na minha cabeça era uma coisa assim que eu achava que isso era um demérito, sabe? Que a pessoa ia me julgar no sentido de assim, ai, E sei. assim, ao mesmo tempo que você é muito bem vista como profissional, a gente também acaba se expondo um pouco mais, né? É claro que sim. E aí a gente também não tem como dizer que não, mas tem as críticas, né? Opa, sim. E assim, nem todo mundo sabe lidar com as críticas. Então eu acho que também tem que ter um amadurecimento muito grande da nossa parte, que trabalha cada vez mais exposta, em saber lidar isso e não trazer para o pessoal, porque derruba, né? Se não souber lidar, derruba. E eu vou te falar assim, eu sou uma pessoa terapeutizada. Eu faço terapia há muito tempo. Eu amo de paixão. Amo. Eu acho isso assim um investimento, não é Necessidade, gasto. né? Necessidade, eu Por também quê? acho. Porque você tem que entender justamente essas nuances. Teus Que pontos. não é pessoal, que um hater que vai chegar lá e falar assim, tá, Sim. mas isso aqui, ok, meu amigo, é a sua opinião. Não é minha. Acabou, Total. sabe? Mas tem dias que você não tá tão bem, aquilo vai te pegar. Vai. A questão da terapia, eu acho que é muito pra Saber lidar. equalizar, Uhum. né? Ela te equaliza, te traz pra realidade e fala assim, vamos botar os fatos aqui na mesa? Vamos olhar isso aqui realmente de perto? Então, a hora que eu consegui, assim, sabe, publicar uma foto, a Camila, que é a minha assessora, assim, a minha mini agência de marketing Sim. aqui no consultório, Também necessita, meu né? braço direito aqui em toda essa situação do marketing. A hora que eu mandei pra Camila, assim, uma foto adolescente, sabe? Uhum. Aquilo, assim, Foi tipo assim, foi na coragem mesmo. Foi sem pensar muito. Gostei de sair correndo, sabe? Sim. Mas foi justamente uma virada de chave. Porque Eu ali... acredito. E muita gente assim, Acho que nossa, ali eu você não soube acredito, lidar, né? meu Deus, não sei o quê. Ali assim foi ai,
sabe, saiu das costas, Aham. tá Tipo, tudo foi. certo, sabe, o que tinham pra descobrir. Descobriu. É isso aqui. Eu que postei. Eu postei, Eu que sabe, tá tudo coloquei certo. ali. Mas o se apropriar, porque também, e daí tudo assim, amadurecimento, Uhum. experiência, né? Tudo a gente vai pegando um ganchinho no outro. Você vai vendo assim, se eu não tivesse passado por esse problema, talvez eu seria como muitas colegas que eu conheço, assim, não colegas pessoais, mas muitas Sim. médicas que eu Que a gente vejo ouve falar, que julgam. né? Assim, Uhum. você tá assim, você tá desse tamanho, porque você não tem vergonha na cara. A gente tá tão longe da realidade. Então, assim, Tem talvez eu tanta não coisa teria por empatia trás, né? nenhuma, ou eu seria uma pessoa que julgaria. Então, o fato de ter calçado esses sapatos não me torna melhor que ninguém, mas volta a falar igual do Círio. É meu background, é minha experiência. Não, e a E tua é o que visão em aconteceu. relação, Então, não né? tem como eu virar e falar assim, não, isso não aconteceu. Aconteceu. E eu tenho uma visão diferente sobre isso. É isso. Tá. Não sou uma endócrino que tem 15% de gordura corporal. Não sou. Sou uma pessoa de 44 anos, que Normal. engravidou aos 40 anos, que Tá passou por linda, 2 processos de maravilhosa. fertilização e tudo mais. Então, assim, esse é o melhor que eu posso ser. Não digo nem melhor versão, essas coisas, mas Sim. é o melhor que eu posso ser nesse momento. Um momento. Sabe? Então, a gente vai sempre se lapidando, se aprimorando. Eu acho que. E a gente tá sempre em busca, né? Eu acho que você deve lidar muito com isso, né? Porque todo mundo que procura é porque quer ter uma melhor versão de si mesmo. Laura, eu vou te falar, né? Ontem de um caso do consultório, que assim, é uma senhora que veio, ela é mãe de uma paciente, essa paciente já é minha paciente há bastante tempo, é uma psicóloga, inclusive, e ela trouxe a mãe, enfim, porque ela, né, acabou trazendo a mãe e tal, por confiança, e a mãe foi, terminou a consulta, eu falei pra ela assim, eu acho que tem tantas outras coisas pra gente ver antes do teu emagrecimento. Tipo uma mão amiga. Quase que o divã, você montou o Porque divã. não tinha muita coisa, sabe? Ela tava passando por muitos problemas pessoais. Ela tava com um sono super desregulado. Ela tava com uma fibromialgia, assim, Terrível. em crise, sabe? Com dor. Você acha que uma pessoa não. desse jeito vai Não se vai. focar em ir lá e olhar pra alimentação e tudo mais? Claro, a gente sabe, a alimentação é pilar importante e tudo, mas não tô nem Sim. entrando nesse fato. É a questão, assim, ela precisava amenizar a dor primeiro. Sim, Depois ela precisa se consegue organizar, olhar né? pro Organizar resto. tudo, né? Exatamente. Então, assim, é muito de você ter um feeling, ter a sensibilidade. E também, Agora assim, eu vou, o né? que eu consigo te entregar e o que eu não consigo. Sim. Assim como, por exemplo, às vezes vem alguma paciente com distúrbio alimentar. Esses tempos também chegou uma moça com anorexia, pesando 41 quilos, Nossa. e ela falou, eu vim para emagrecer. Jura? Então, assim, É louco. e como que você fala de uma maneira sutil e não julgando também, porque ela não se acha magra. Sim. É óbvio pra mim, pra você, Que ela é pra Laura, magra, pra mas todo a mundo. pessoa não se vê Mas assim. ela não se vê, ela tem uma dismorfia corporal, ela tem um transtorno alimentar. Então, tentar conduzir da melhor forma também, eu acho que é muito da sensibilidade de quem tá ali na tua frente. Tem que ser muito humano, né? Você tem que ter, assim, sabe, não dá pra... Nunca julguei, mas não dá pra julgar. Menos ainda no consultório, né? Então, eu acho que são coisas assim, são aprendizados que a gente vai levando pra vida e vai se aprimorando. E eu digo que médico é uma das especialidades que vai passando o tempo, você vai ficando melhor se você souber levar, porque assim, se você não deixar de estudar, você vai ficando melhor. Sim. Porque a experiência do consultório te traz assim, uma coisa que né? é tempo de cadeira, né? Sim. Não tem nada, não tem um curso que eu vou comprar na internet, não tem uma residência que eu vou fazer que vai me dar isso aqui, tempo de cadeira. É o que eu prática, vou ver, né? Exatamente. A prática, é o dia a dia, as situações que você pega todos os dias, uma sendo diferente da outra, e você tendo que lidar, em especial, individualmente com cada uma. Recentemente, o ano passado, no caso, você já foi convidada para 2 programas, né, a nível Sim. TV aberta, foi Ronivon 1, acho, né? Ronivon. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu assisti lá você, eu falei, eles vão segurar ela lá. Eles não vão deixar vir, vão colocar ela de apresentadora, porque você sai muito bem, você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa iluminada, e isso chama muita atenção, entendeu? As pessoas, eu falei assim, mas vão segurar a Thaís lá e não vão deixar vir embora. Muito obrigada. Mas não foi praticamente isso. Você não tem vontade disso também, às vezes, futuramente, alguma coisa? Eu mentiria pra você se eu falasse pra você que eu não gosto da comunicação. Uhum. Eu adoro. Então, assim, não bota o microfone, nada, porque eu falo, e a gente percebe, Sim. até pelo papo. Por esse lado comunicativo, você tem um conhecimento vasto na tua área, gigante, que tem pessoas, às vezes, que têm esse conhecimento, não consegue falar, não consegue se expressar, não consegue dar um oi, não consegue falar um nome. Sim, é mais travado. Mas você foi lá, pô, parecia que já era uma apresentadora. É tão engraçado você ver como é de pessoa para pessoa, né? Que aí o meu pai é super tímido, assim, ele fala tudo, mas ele não é assim, que nem eu
mais Tagarelona. espontâneo, tagarelão. Uhum. Aí ele falou assim, tá, mas ficou gravado? Eu falei, não, foi ao vivo. Ele falou, você teve coragem de ir no programa ao vivo? Eu falei, sim. Daí ele falou, mas meu Deus, eu falei, pai, eu falo disso o dia inteiro. Então, assim, mas eu acho isso é de pessoa para pessoa, né? Muito. Assim, eu não fico nervosa na frente da câmera, eu não fico nervosa na frente do microfone. Mas eu vou te falar que eu acho que, como diz a minha avó, é porque eu devo ser muito exibida, porque eu gosto, Você de gosta, comunicação. você tem afinidade com as câmeras. Eu gosto de Tá falar, certo. eu gosto de falar. Eu sou a pessoa que senta no avião assim, a não ser que você sente, igual o Fábio, meu marido, senta assim, com fone. Com máscara. Você Já já falou, a pessoa não, já quero é papo. que não é pra falar. Já sinalizou. Então, né? Vai descer em São Paulo? Né? E já começa, já engata o papo. Assim. Mas é da pessoa, eu adoro conversar, eu sou Você é bastante comunicativa, eu sou bastante super. comunicativa. Então, pra mim, assim, e foi uma alegria, imagina. Imagina. Foi bom. Nossa. Pra qualquer um, né? Fiquei, Imagina, meu dá Deus uma do céu. tremida, dá um nervosinho, dá uma coisa, ainda mais pra rede mas pro aberta, lado né? não, né? Até eu que não sou de ficar nervosa, eu fiquei nervosa. Eu falei Estranho pra ele, seria se tu não ficasse, Não né? é? Nessa situação. não, daí eu falei, meu Deus do céu, assim, pra mim era, sabe aquela coisa assim, depois que você eu falei, gente, eu tô no É isso aí. Muito foi legal. bacana. foi muito legal. Que bacana. Então é isso, é um bate-papo super bacana que a gente fez hoje. A gente nem teve script, não teve pergunta, Nada. não teve nada, porque Foi no quem susto. conhece a Thaís Mussi sabe do profissionalismo que ela tem, da pessoa gabaritada que ela é. Quem não conhece, vai ter o Instagram dela aqui, das clínicas dela, da Citar. Também falamos, tem tanta coisa para falar, não vai dar para falar tudo uma vez. A gente vai Mas a gente ter- vai dando ter uma- outras, A gente ter vai dando outras. uma sequência. Então, quem não conhece, procura saber, clica lá embaixo no Insta dela, procura saber dessa profissional que nós temos aqui na nossa região, que é um presente para nós. E esse bate-papo foi muito gostoso. Acho que foi a primeira vez que conseguimos fazer isso, né, Olha Thaís? que legal. Você fazer uma Aham. entrevista que as pessoas querem saber, são pessoas que são personalidades ao mesmo tempo, e todo mundo quer saber um pouquinho mais do lado humano, Mas sem gera ser uma o- curiosidade, né? né? Gera uma curiosidade. Eu mesma, Curiosidade. assim, as pessoas que eu gosto, que eu admiro, eu quero saber, assim, o que Mas- ela faz? É. Que livro que ela lê? Tipo né? assim, Senão a será gente vem que aqui- É gente como a gente, né? O lado técnico, a gosta pessoa de- pode Claro, se claro, informar né? contigo, Sim, vir fazer uma consulta. Faz uma consulta. Mas esse lado, pessoal, de saber, Exatamente. isso você conquista muitas pessoas, porque você é muito carismática. E além de profissional, poxa, é super bacana estar aqui com você sempre. Muito obrigada, fico muito feliz. Obrigada pelo convite. Imagina. Fiquei me achando de ser a estreia do podcast. Você viu? Que legal. A gente que tá chique com ela. Nossa, muito chique, Mais né? chique que no Ronivon. Obrigada. Jantan, Miguel, gente, foi muito bom. muito obrigado, me perdi aqui, muito obrigado, porque a gente se emociona também, porque é a nossa primeira, assim, sentadinhos, a Né? gente tá sempre fazendo em festa, e Verdade. coquetel, mas essa, assim, mais intimista, deixa a gente um pouquinho nervoso, obviamente, né? Mas estamos aprendendo e estamos aí. Espero que Tá vocês valendo. tenham gostado e em breve teremos mais. Beijo. Beijo! Muito bom. Foi a primeira.